Estamos aqui mais uma vez então para mais um vídeo, uma aula, né, sobre a Pátria Grande, né? Eu acho que eu como professor não é só uma questão de, de prazer ou gostar, mas também de levar, de ter uma missão de levar as pessoas ao verdadeiro conhecimento que às vezes até na faculdade a gente não obtém, né? E contra fatos aí, quando a gente tem, por exemplo, aí quando a gente tem coisas muito relevantes ao Brasil, né? Sobre o imperialismo. Então, quando a gente tem essas evidências comprovadas, né, uma vez que comprovada, a gente leva, né, nós como pessoas que são verdadeiros professores, que são, né, de verdade, uma vez que sabendo, né, das coisas, vão falar, né, não vão se omitir em meio a todo um caos que o país vive, uma sociedade que esteja ali se deflagrando, como é que é? Me escapou a palavra aqui. Mas a gente é assim, a gente vai ensinando, aprendendo, né? Aprendendo e ensinando, aprendendo e ensinando, isso aí. Então, tive aí uns vídeos retirados, né, do YouTube. Não sei porquê, mas às vezes eles fazem isso. Eles dizem ser uma varredura, que às vezes eles falam aí por direito autoral, tudo por direito autoral, às vezes alguma coisa ou outra, então eles acabam, né, fazendo isso. Mas o resgate do patriarcado, do conservadorismo, né? A gente sabe que todo esse enrolo, essa bolota política, geopolítica, ela não nasceu no Brasil, mas nasceu, né, fora, mas tá se espalhando por todo mundo como se fosse um câncer ali que tu não trata e vai cada vez mais, né? Então, muitos professores, infelizmente, que a gente vive hoje, né, negando a verdade, não falando a verdade, não trazendo a verdade para os alunos, para quem, né, quer conhecer também mais da própria história. E não é por muito falar, às vezes também que a gente é ouvido, mas as evidências sempre vão estar diante daqueles que procuram a verdade, né? Embora o sistema também não queira que muitos saibam a verdade, mas a verdade ela persiste em estar com aquele que, né, a gente vê tantos reformistas, Martinho Lutero, Calvino, Jerônimo, né, todos, muitos aí que no tempo da Inquisição, então, que se botaram contra o próprio Vaticano, né, como é que é, luteranismo, né, calvinismo e tantas outras coisas e crenças e religião trazida para dentro do país. Em outros vídeos eu já tenho trazido já, né,
outras coisas aí. Esse aqui é mais um, né? Eu sei que... Eu não sei, mas eu tenho pra mim que é assim, quando tu começa, infelizmente, eles começam a fazer a varredura. Então, pode ser que um vídeo ou outro aí eles vão retirar, né? E até quem for ver esse vídeo aqui, de ir para dar uma olhada, daqui a pouco não vai estar mais, né? Porque eles mandam a notificação, né? Às vezes tudo por inglês, é difícil, mas a gente tenta voltar de novo e assim a gente vai indo. Vai indo, vai indo, vai indo. Mas vamos aos fatos. O que levou o Brasil hoje a não ter mais aquela identidade como tinha no tempos outrora de Enéas Carneiro, né? Então, eu tenho aqui um estudo aqui muito, né, bem querido. Então vamos lá, né? Para quem acha que o Brasil ele é para amador, o Brasil não é para amador, tá? O Brasil não é para amador. Então, tanto que a gente já viveu 7 Constituição Federal, né? Ela perdurou de 1824 a 1988. Então, 7 constituições, né? 7 constituições federais, né? De 1824 a 1988. Nós também tivemos 9 moedas, que perdurou de 1941, né? Isso que eu tô falando é aqui a Agenda 2030 da ONU, da Nova Ordem Mundial aqui no Brasil, com o governo Fernando Henrique, com tantos outros governos aí. Então, tudo comunado, né? Todos os presidentes aí, como eu tenho mostrado nos vídeos anteriores ali, que perdurou um tempo, todos eram de sociedade de família, né? Era de maçons mesmo, todos maçom, todos maçom, tá? Então, para quem acha que é um tabu, não é tabu, tá? É explicado, eu aqui, professor, explicando, tá? Contra fatos, né? Contra a força não há resistência, tá? Muitos que ficam defendendo direita e esquerda, tá? Tem que saber mais direitinho o que aconteceu, o que acontece atrás das cortinas, tá? E não ficar servindo como marionete de brinquedo, alguma coisa assim. Então, tivemos 7 Constituição Federal, que eu já falei ali, até vou repetir, de 1824 até 1988. Também tivemos, senhoras e senhores, 9 moedas, que perdurou de 1941 a 1994. De 1889 até 1930, nós tivemos 18 intervenção. 18. Então, 18. Cadê os professores para poder estar falando isso? Cadê os que se dizem professores? Muitos aí que fazem ainda curso, cobram curso, né, dos seus alunos e não mostram isso aqui. Não falam. Falam um monte de porcaria, porque a maioria hoje que tem aí dessas universidades está virada num lixo. A verdade é essa. Não ensinam mais nada. As universidades viraram um lixo.
O brasileiro virou um lixo, tanto que quando chega lá fora lá é mal visto, tá? Tem aí agora o escândalo dessa mulher aqui no sul aqui, né, que é infelizmente gaúcha, sempre os gaúchos. Infelizmente, não sei o que tem aqui, mas é um escândalo aí. Uma hora se tornou crente, saiu. A gente não tá aqui para difamar ninguém, mas o brasileiro chega num ponto que é terrível. Foi para dentro de uma denominação religiosa aí, né, evangélica, gospel aí. Ficou anos lá, né, quase parou no hospital em Porto Alegre, quase morreu, enfim. Agora voltou de novo para os negócios e botando o filho ainda, né, gravar filme de conteúdo adulto dela, no caso. O filho gravando a mãe, enfim, uma Sodoma e Gomorra mesmo. Então, depois ficam reclamando por que são mal vistas lá fora lá. Mas enfim, a gente, né, infelizmente é isso aí, povo brasileiro. Então nós tivemos 18 intervenção federal. 18 intervenção. Olha só, de 1889 a 1930. Golpe de Estado também tivemos, né? Tivemos vários golpes de Estado, né? Esse golpe de Estado nós tivemos de 1889 até 2016, que foi golpe mesmo, golpe, né? Congresso fechado tivemos 6 vezes. Ele perdurou de 1891 a 1977. Nós tivemos isso aqui. Nós tivemos 6 vezes o Congresso fechado. 6 vezes. Isso aqui é só as pessoas pesquisar que vão encontrar. E se não encontrar, fica com esse conteúdo, né, que eu estou trazendo aqui de informação e estudo. Não coisa tirada da minha cabeça, mas tudo baseado em estudo. Isso aqui tudo o outro professor, né, no caso o Loriel Rocha também, lá no canal do Márcio Além da Nuvem, falou a respeito disso aqui. As pessoas terem aí se alguém tiver dúvida, é só procurar Além da Nuvem, o canal Além da Nuvem no YouTube, professor Loriel Rocha lá, o canal do Márcio lá, tá? Um outro grande professor aí. Professores de verdade fazem outros professores. Basta o mestre, né, ser bom e o aluno também, como Jesus falou lá, uma coisa assim. O aluno, então basta o mestre ser e o servo também vai ser. Não é como nos filmes aí que a gente vê que o aluno passa do mestre e aí quer ser mais que o mestre, e aí muitos, né, às vezes em filme, livros, a gente vê muito isso. Mas quem sabe do evangelho, né, tenta ficar de fora. A gente sabe que a nova ordem mundial está dentro das igrejas evangélicas também, criando caos, pânico, né, nas pessoas, levando as pessoas à idolatria. O cristianismo, na verdade, isso não representa o cristianismo, esse novo jeito de liderança evangélica, e como membros, na verdade, a maioria, todos eles estão vivendo a igreja de Laodiceia, que é a igreja que não é, né, quente e nem fria, que ela é morna. Então, é essa era que nós estamos vivendo das igrejas, né, evangélica. Essa é a última igreja, né? Tem a igreja de Filadélfia, a Filadélfia que é mais
digamos assim, melhor, né? Então, e a Laodiceia que é a pior. Então, a Laodiceia que é a pior e a igreja de Filadélfia que é a melhor. Igreja lá, né? Descrita no livro do Apocalipse, né? Que vem do grego, revelação. Embora as pessoas considerem Apocalipse aí um caos, coisa... Apocalipse, o Novo Testamento na Bíblia é escrita toda em grego. Tudo em grego. Ela foi traduzida, né? Várias traduções. O hebraico... Primeiro existiu o hebraico arcaico, depois o hebraico novo. E o nome mais verídico, né? Pelo tetragrama, né? As coisas assim. Continuando aqui no Brasil, né? O estudo, então, dessa ordem, né? A ordem, que são várias, né? Dentro da... Tem a ordem Demolei, né? Tem vários tipos de... Só que é uma parte que pega para as pessoas, os gurizada mais nova aí, né? De 17, 18 anos, aí, que ingressam mais na maçonaria, são pessoas mais jovens. Quem é cristão, eu digo que não que seja pecado você se dar com uma pessoa que é, tipo, eu já falei em outros vídeos conhecidos, né? Vários outros vídeos que eu tenho feito, tenho conhecimento de pessoas que são do meio, desse meio, né? Maçons, mas são pessoas normais, né? Pessoas como qualquer outra que não tem nada... só que a questão que tem algumas coisas que não condiz com digamos assim, com as escrituras, né? Nomes aí, algumas coisas que, né? Então não condiz com cristão, não condiz. Uma vez sabendo da verdade, que diz lá em João 8, conhecereis a verdade vos libertará. Então a gente não se associa, né, com pessoas que tipo fazem aí uma salada de fruta, né, com as coisas de Deus. Então, por isso que ele diz a pedra que os construtores rejeitaram, né? A palavra maçom, mason, né? Pedreiro, construtor. Então, uma vez sabendo a verdade, que a gente não julga, mas a gente também não vai estar aí fazendo coisas para irritar o Criador, que não habita em templos construídos por mãos de homens, como ele fala em Atos, como está escrito lá em Apocalipse 18:4, sai dela, povo meu, né? Sai dela, povo meu. Então a gente tenta fazer que com um pouquinho aí das coisas a gente venha saber e estar esperto, né? E não fazer parte aí de nenhum tipo de nada, né? Tá fora do sistema e com a verdade, em espírito e verdade, como está escrito lá em João 8, João 4, ele fala que em espírito e em verdade, ele fala para a mulher samaritana no poço lá, em João capítulo 4, verdade chega, vem a hora e é agora. Os verdadeiros adorarão o Pai em espírito e em verdade. Por isso que é importante estudo e a verdade, porque pelo meio do estudo tu vai conhecer a verdade, né? Então a gente vai conhecer a verdade por meio também de estudo, né? Então tivemos um plebiscito no Brasil ignorado, né, por vendas de armas, 2005. 6 vezes, como eu falei, o Congresso fechado, né?
1891, 1930, e tudo curto, olha só, o período de tempo que nós tivemos aí, né, dessas ordens que está nas 3 áreas, o legislativo, o executivo, o judiciário, a marinha, aeronáutica, exército, tudo. Então, 1891, 1930, 34, 1937 em 46, 1966, 1968 em 69 e 1977. Aqui uma comparação, né, do que foi feito. De 1889 até 1930, o Brasil sofreu 18 intervenções militares do Exército. Então, de 1889, 1892, pela Marinha, né, dos 13 generais. 1892, revolta do Sargento Silvano, que eu tenho falado aqui em outros vídeos, né? 1895, 1897, 1904, 1915, 1922 e 1924, 1930. São bastante tempo aqui, de 1889 até 1930, são 41 anos. Juntas as intervenções somam um total de 18. Então, portanto, fazendo as contas, aproximadamente a cada 2 de 27 anos, os militares chacoalhavam a política nacional com um tipo de intervenção. Dentre elas, algumas foram de maior calibre e consequências, alternando-se com outras de menor calibre e consequências. Então, para quem defende direita e esquerda, não adianta, tá? É golpe atrás de golpe. Um precisa sair para o outro entrar. É assim que funciona a política brasileira. Infelizmente, muitos professores aí, uns de esquerda, outros de direita, botando aí cada ideia louca, né? Revolucionária para dentro das universidades, né? E olha, eu andei vendo aí uma relação de segunda a sexta na semana do que está sendo ensinado nos 3 anos do segundo grau. Eu sinceramente fiquei apavorado, porque eu nunca vi tanto lixo. E aí eu fui ver, não é só no Brasil. A maioria dos países ensinando lixo para os seus alunos. Mas isso, quando o professor ele já é um lixo, ele tende a passar lixo, porque vai passar o quê, né? É difícil. Então, o Brasil é isso aí. Fora outras coisas aí da Revolução Farroupilha, né? No sul do Brasil, né? Pelos jesuítas que fizeram essa guerra aí. Eles já foram expulsos até do Vaticano mesmo, né? Temos o padre jesuíta lá, da Argentina, que está lá, né? Agora, esse último aí, que está aí, né? Esse último Papa, o Francisco. Então, nos Estados Unidos nós tivemos, lá no caso,
né, essas famílias de ordem maçônica, lá eles jogaram a Carolina do Sul contra a Carolina do Norte. O presidente Andrew Jackson, ele tentou barrar esses caras por 7 anos lá. Por 7 anos eles não conseguiram botar um banco mundial deles lá, dentro dos Estados Unidos. Então, houve, por eles não conseguir, né, por eles estar com uma dificuldade lá nos Estados Unidos de colocarem o Banco Mundial lá, eles fizeram, né, depois da Primeira Guerra Mundial, e por fim eles não conseguindo, né, com muita facilidade, né, de pôr o Banco Mundial dentro lá dentro dos Estados Unidos, o presidente Andrew Jackson, ele brigou com esses caras por 7 anos, assim como o Barão de Mauá aqui no Brasil. Para quem não conhece, aquela música do Raul Seixas, o Trem, né? Tem o trechinho lá, o trem, vem seguindo atrás das montanhas. Então, ele tentou trazer, ele queria fazer muitas coisas pro Brasil. Até ouvi aí o Davi do canal Sobrenatural, ele falando, né, do Barão de Mauá, que nunca nem sequer numa nota de dinheiro brasileiro foi homenageado. Nunca fizeram ele gastar todo o patrimônio dele. Ele queria ligar uma ferrovia aqui do Brasil, que pegava o sul até o norte, né? E nós não temos uma ferrovia até hoje que liga direto do sul ao norte. Então, o Brasil, ele está fadado a Open Society, né? George Soros e várias outras né, companhias que tem por aí, o Foro de São Paulo. Então é muito abrangente, né, falar essas coisas aí, porque pessoas se matando, né? Agora, toda essa confusão que está acontecendo no cenário político, né? E ainda também o sistema religioso, né? Porque tá tudo ligado, né? Mas eu acredito que não vai demorar muito, né? Parece que tem uma denominação aí que já tá, parece, com as portas fechadas aí em Portugal. Então, tá se cumprindo Apocalipse 18 aí que fala, né? E 17 também, principalmente, diz que numa só hora, né, os comerciantes, né, os ricos chorarão, vão se lamentar pela queda da mulher que está em cima da besta, que está lá em Apocalipse, né? Os comerciantes, os ricos, os tribunos, se lamentarão vendo ela de longe, né? Então vai tudo se culminar aí numa coisa só, né? Uma moeda única, tudo uma coisa só. Algumas coisas vão ficar cada vez mais assim, digamos, de fechado mesmo, né? Vai ser... Já a pancadaria tá sendo mundial mesmo, quebra-pau tá... E cada vez mais dinheiro pro caos, né? A ONU aí, com os 17 objetivos de desenvolvimento, do que eu acho, né? Desenvolvimento insustentável. Por que eu digo insustentável? Porque não tem como. Eles já estão fazendo já. Na verdade, tem gente que fica nessa bobagem de dizer de redução populacional que vai começar. Isso aí já começou com guerra. No século XX mesmo. O século XX foi marcado por guerra, teve peste negra, teve gripe espanhola, teve tantas pandemias aí, né? E o livro do Apocalipse, muita gente que
que às vezes aí vão falar, muito pastor aí que vai falar, né? Muita gente, por isso que é bom não fazer parte de nada, nem de denominação, de religião, e esses são que seguem um cordeiro para onde quer que vá, que não se contaminaram com mulheres, religiões e igrejas, né? Mas religiões. Esses são os que seguem o cordeiro para onde quer que vá. Tá lá, Apocalipse. Então, os eleitos é isso aí. Eles seguem, né? Como está lá em Apocalipse. No livro do Apocalipse, lá que diz, não se contaminaram com mulheres. Né? As denominações evangélicas aí, então é terrível. Mas, como ele falou para a mulher, vem a hora e já é. Que os verdadeiros adoradores, ele disse para a mulher, em verdade vos digo que não é neste monte, nem em Jerusalém né, que hás de adorar, mas a verdade vem e já é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A gente tem hoje lá os judeus se lamentando até hoje, temos na Índia, cada um está esperando um tipo de salvador, né? Então o mundo está vendo muito isso aí e negando também né, a questão aí. Eu respeito muito, né, que eu sigo, né, ainda bem que a gente tem vários rabinos aí que são pessoas que a maioria dos judeus não acreditam em Jesus, mas temos rabinos que são convertidos ao cristianismo. Então eles conseguem, né, pela Torá, pelas algumas coisas aí do judaísmo, a gente consegue ver o tempo de descanso também da terra, chamado Shemitah, que a gente está a entrar, né, no período de descanso da terra. Assim como a terra ela tem que descansar para poder plantar de novo, né? Todo agricultor sabe disso aí. O mundo ele também precisa passar por um período de descanso. Então a gente há de entrar o milênio, né? Segundo aí a questão judaica, né? E não é um ano, né? Tem gente que acha que é só um tempo de um ano, mas não é. O ano Shemitah, ele pega um milênio também. E é 1000 anos, conforme está escrito lá na própria Bíblia, Escritura. Então, é isso aí, é o ano sabático. O ano sabático, ele vai durar 1000 anos, né? É o milênio. E então, pela questão judaica, o ano Shemitah, ele é onde se deveria perdoar, né, os seus devedores, deixar a terra descansar, aonde tem que haver, tem coisa que tem que ficar tudo arrumada, né? Então, quem estudar aí o ano Shemitah vai ver muita coisa aí, vai conseguir descobrir muita coisa, por que a gente está vivendo aí umas coisas no mundo que as pessoas se perguntam, que ficam com dúvidas, mas tudo é explicável, né? E racionável. Então ficar esperto aí. Shalom, shalom a todos e até Deus quiser aí que o nosso Pai aí conceda um próximo vídeo, se Ele quiser aí, Deus quiser. Shalom, shalom. Shalom Adonai. Shalom Elohim. Então, e até uma próxima aí.